Tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouco sobre a maçonaria, né? Aqui na aula de religiões comparadas. Apesar de muitos maçons falarem que a maçonaria não é uma religião, mas o autor do livro, utilizado pela FATEOS, acaba colocando ela como religião, porque ele enxerga alguma teologia na maçonaria. Quando nós falamos de maçonaria, vamos falar aqui na parte histórica, nós vamos falar de William Shaw primeiro. William Shaw, ele não foi o criador da maçonaria que nós chamamos maçonaria especulativa, mas ele acaba sendo nomeado mestre de obras do rei da Escócia, isso em 1553. E ele então vai criar uma espécie de um sindicato onde vai elaborar alguns graus para que as pessoas pudessem então aprender o ofício de pedreiro, né? Esse ofício de pedreiro, ele acaba sendo ensinado. A própria palavra maçom vem daí, que são homens que trabalham com pedra. Então, ela começa dentro dessa perspectiva. Esses sindicatos, essas escolas de pedreiros, né, de maçons, ela começa no primeiro grau, que é quando faz a captura, ou aonde a pessoa era chamada para participar dentro dessa escola de pedreiros, que primeiro grau seria o aprendiz. Depois, quando a pessoa aprendia mais um pouquinho, ela era chamada de companheiro, que era o segundo grau, que, como o próprio nome indica, dentro dessa escola onde havia pedreiros e tal, era o que iria acompanhar aquele aprendiz para poder ensinar ele alguma coisa. E o outro seria o mestre, aonde é o terceiro grau. Isso hoje nós encontramos dentro da loja simbólica. Todas as lojas, né, elas têm os 3 primeiros graus iguais, aonde no terceiro grau a pessoa escolhe o seu rito, que é a maçonaria filosófica, e aí a pessoa segue, né, constantemente ali evoluindo segundo tais pensamentos. A maçonaria, ela teve séculos para ir se adequando para sua formação de fato. Ela de início era formada por pedreiros. Alguns desses pedreiros, desses engenheiros também que depois foram anexados à ordem, depois também alguns artistas começam então a convidar pessoas da burguesia, da nobreza, começam a convidar pessoas mais com uma envergadura maior na sociedade. E a maçonaria nesse período então ela começa a encontrar um poderio maior. Inclusive pessoas da própria Igreja Católica nesse período fazia parte disso, que era a maçonaria operativa nesse período. Os anos foram passando, a maçonaria foi mudando a sua perspectiva. As reuniões da maçonaria passam a estudar não apenas o ofício de pedreiro, mas também passam a estudar história, filosofia, a razão daquelas construções. O ato passa a se tornar, fazer uma transformação para o ato filosófico, onde as pessoas possam então aprender sobre a sociedade, sobre domínios, dominantes, dominadores, dominados. E então as pessoas começam a ter a sua mente descortinada, a ter o seu pensamento totalmente ali demonstrado de uma maneira bem aberta, de uma maneira bem clara, para que ela pudesse enxergar o mundo. A maçonaria ela se torna-se tão forte nesse período, esse sindicato, esse clube na época, podemos até falar de clube social nessa época, que
quando começa o período das construções góticas, existe um domínio dessa arte pelos maçons. De 1670 a 1730, os salões, academias, cafés, sociedades intelectuais, aristocratas, burgueses, eles todos se reuniam, né, para discutir o uso da sua convergência intelectual dentro da sociedade. Como muito dessas pessoas que frequentavam esses lugares eram maçons, essas discussões então passaram para dentro das lojas maçônicas, que acabam tomando então um caráter dentro de uma discussão de progressão do próprio ser humano. Esses debates, né, dessas pessoas acabam fazendo, né, algumas exigências que passam a ser seguidas. E principalmente a exigência do que se tange do silêncio, daquilo que era discutido dentro daquele local. A maçonaria hoje, moderna, ela tem um déficit de textos que não acabam trazendo uma certa precisão dentro da sua origem, antes da sua formação legal. Ali no surgimento antes o Reino Unido. Em 1707, houve o Tratado da União entre a Escócia e a Inglaterra. Nesse tratado já havia influência de uma sociedade, de grupos de uma sociedade que acabavam articulando esse acordo, perdão. O reino da Grã-Bretanha e da Irlanda, ele vai nascer em 1808. E o poder ali, principalmente nos cargos que eram de mais envergadura, já tinham membros da sociedade, da ordem. Então, podemos enxergar que essa sociedade antes do século XX, antes até mesmo da sua formação, que vai se dar em 24 de junho de 1717, ela já tem uma influência muito grande no mundo onde nós vivemos, né? Ela já estava ali trabalhando, né, para influenciar, para trazer, né, essa chance de estar influenciando a humanidade e até mesmo a sociedade. A maçonaria, né, quando ela lança, né, a sua formação, essa loja ela é conhecida já como maçonaria especulativa. Ela sai da maçonaria operativa, que eram das pessoas que faziam obras, artesãos e pessoas que trabalhavam com pedra, arquitetos, engenheiros daquela época, e passa a ser especulativa. Então ela passa a não trabalhar com pedras comumente faladas, mas sim pedras intelectuais, transformando um homem que era uma pedra bruta em uma pedra lapidada, que é uma pedra com conhecimento. Então, outro ponto que é necessário falar é que nesse período, em 1717, a maçonaria ela foi fundada por cristãos protestantes, porque os cristãos protestantes eles tinham a influência do pensamento iluminista, do pensamento republicano, do pensamento mais pautado no ato de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então, ela acaba sendo fundada. Inclusive, James Anderson era um reverendo presbiteriano. E ele foi acompanhado também pelo um huguenote, que é o John, que também era um calvinista. Então,
A sua formação se deu por homens religiosos. Por isso que para entrar na maçonaria, a pessoa tem de ter uma crença em Deus. Então, vamos para o segundo vídeo daqui a pouco.